Talvez nunca na história desse mundo, até hoje, houve tanta disparidade entre o que se fala e o que se faz. É muito importante que haja coerência entre a nossa palavra e a nossa ação. Veja bem, nós somos extremamente civilizados e educados. É necessário isso para conviver em sociedade. Agora, é isso que nos vai fazer aproximar de Deus? Veja bem, Deus espera de nós a ação. Ele nos julga pela intenção, mas o que Ele olha é o que fazemos. E, em seguida, olha também como fazemos e o porquê fazemos e as nossas motivações. Porém, Deus não olha pura e simplesmente o que falamos. Eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu amo o meu próximo, eu amo a minha família. É isso que Deus vai julgar? Não é isso que Deus vai julgar. E é isso que veremos em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28. O Senhor Jesus contou uma parábola acerca de dois filhos. O pai deles tinha uma vinha, ou seja, uma plantação de uvas. E disse para um: filho, vai trabalhar na minha vinha? E o filho disse: pai, eu não vou. Porém, depois, arrependendo e voltando atrás, foi. E ao outro, o pai disse a mesma coisa: filho, preciso que você vá trabalhar na minha vinha. E disse: pai, sim, eu vou. Mas depois não foi. E aí o Senhor Jesus perguntou qual deles fez a vontade do pai. E eles responderam corretamente: o primeiro. Sim, apesar de ter dito que não ia, depois ele se arrependeu e foi. E o outro, apesar de ter dito que ia, depois voltou atrás e não foi. Ou seja, o objetivo não foi cumprido, que era efetivamente trabalhar na vinha e fazer o que era necessário ali. As pessoas que mais se aproximam da civilidade, da educação, da manipulação, são justamente as piores pessoas, que são os psicopatas, que são os golpistas, os fraudadores. Eles são as pessoas que simulam o maior nível disso que estamos falando aqui. Mas é claro que não podemos generalizar. Existem pessoas boas e que o seu nível de educação e de civilidade são altíssimos. Não significa que uma pessoa age com civilidade, com educação, ela é uma pessoa ruim. Pelo contrário, não é isso que estamos tentando dizer nesse vídeo. O que queremos dizer é que apenas a educação e apenas a civilidade não são suficientes para demonstrar que uma pessoa é uma pessoa boa. Hoje em dia nós estamos justamente com medo disso, porque quando uma pessoa chega a nós com muita educação, com muitas palavras boas, demonstrando ter um comportamento muito benéfico, já planta uma sementinha de dúvida em nós. E nós ficamos na defensiva. E não tem como ser de outra forma, sobretudo nos dias em que vivemos hoje. Mas, se nós temos que ter coerência entre o que falamos e o que agimos, muito mais ainda, nós temos que ter coerência entre a palavra de Deus e a nossa ação. Porque se a palavra de Deus nos ensina a sermos bons, a sermos obedientes, a não sermos desonestos, nós temos que agir conforme a palavra de Deus, e é assim que Deus espera de nós. As pessoas que não buscam a Deus, o mundo que não serve a Deus, eles têm um farol apontado para nós, que somos cristãos, que somos pessoas boas. Eu estou dizendo os cristãos de verdade. Não estou dizendo os falsos cristãos. E isso, inclusive, aumenta ainda mais a força do argumento do que estamos falando aqui. Porque tem pessoas por aí se denominando cristãs, se dizendo seguidoras de Cristo, às vezes com uma Bíblia embaixo do braço, às vezes com uma vestimenta, e entre os cristãos, mas a sua ação lá fora, no mundo, fora do culto, não condiz com o que ela diz ser.
com o que ela aparenta ser. Então não são cristãos os que se dizem cristãos, são cristãos os que seguem a Jesus Cristo, cumprem a palavra de Deus, obedecem a palavra de Deus. Esses são cristãos. E o mundo, inclusive, está utilizando essas pessoas para acusar a doutrina e a fé cristã. Mas aqui nós esclarecemos isso. Agora, e quanto a você? O que você tem falado tem estado de acordo com o que você tem feito na sua vida? Seja para com Deus, seja para com os homens? Você fala e cumpre? É claro que o mundo ideal aqui é falar e fazer. Mas, em não conseguindo o mundo ideal, tente ao menos fazer. Fazer o que é correto. Esse é um primeiro grande passo para servir a Deus e para ser julgado e aprovado por Deus, que é o melhor de todos os mundos.